Jesus mais uma vez chamando: venha trabalhar comigo, venha para a messe. Quantos apelos Jesus faz, né, gente? E dá a impressão aqui até que Jesus está sendo rígido demais, meu Deus do céu, porque quando Jesus chama para segui-lo, um diz: Senhor, deixa-me primeiro enterrar o meu pai. Parece ser tão justo, né? Alguém querer enterrar o pai para depois ir seguir. E Jesus diz: deixe que os mortos enterrem os mortos, vem e siga-me. E o outro diz: Senhor, primeiro eu vou me despedir então da minha família, depois eu vou te seguir. E Jesus disse: deixe, porque aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim, venha. Quer dizer, dá até a impressão que a gente está diante de uma intolerância de Jesus aqui. Gente, mas não é nada disso. Nós estamos diante de alguém que conhece os corações. Jesus estava cansado de tantas desculpas, desculpas e mais desculpas para não segui-lo. Por isso Jesus diz que as raposas têm as suas tocas, os passarinhos têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Quanta desculpa que a gente arruma para não seguir a Jesus. Um precisa antes fazer isso, outro precisa fazer aquilo, e são desculpas tão convincentes, que às vezes até nós padres nos sentimos assim, convencidos de que aquela pessoa de fato não pode assumir aquele compromisso na igreja, que não dá para aquela pessoa fazer tal função, porque ela tem motivos suficientes para não seguir Jesus. Então a gente pode até enganar as pessoas, mas a Deus ninguém engana. E por isso que Jesus diz: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Jesus quer um missionário, Jesus quer um vocacionado, Jesus quer um servo, uma serva, mas que olhe para frente, que pense para frente, que não fique olhando para trás. Porque muitas vezes nós estamos até seguindo a Jesus, mas ficamos olhando para trás. Nós ficamos às vezes até com saudade dos tempos de outrora, né? Ficamos com saudade às vezes da vida mundana. O livro de Provérbios diz assim: aquele que conheceu a Deus e volta a cometer os mesmos erros do passado é como um cão. Olha a palavra forte, é como um cão, como um cachorro que volta para comer o próprio vômito. Se tem uma coisa que Deus não gosta, gente, que Jesus não suportava, era pessoas que faziam uma experiência, né, de Deus, uma pessoa que buscava uma aparente conversão, mas depois voltava atrás, ou ficava olhando para trás. A nossa vida tem que ser projetada para frente, não para trás. A gente, quando assume Jesus na nossa vida, nós temos que pensar em cada vez mais se aproximar dele, e não de voltar aos apegos do mundo. Cuidado com as saudades do passado. Se tem duas coisas que a gente não pode, é ficar olhando para o passado ou ficar olhando demais para o futuro. A gente tem que começar a viver mais o presente, se contentar com aquilo que nós temos, com aquilo que nós somos, se contentar, porque se nós estamos cheios de Deus, nós somos pessoas riquíssimas, nós não precisamos de mais nada. Hoje a gente celebra São Francisco de Assis, né, gente? E tem aqui referência maior do que essa para falar de desapego, de se desapegar das coisas do mundo. E olha que São Francisco não nasceu assim num berço cristão, não veio assim de uma conversão já na infância, etc. Não, é um homem que viveu bem as coisas desse mundo, mas depois que se converteu, ele não olhou mais para trás. Ele só quis saber de Deus na sua vida. Por isso que aí ele começou a se desapegar tanto desse mundo, que ele viveu na pobreza. Vocês sabem que morreu inclusive com doenças que adquiriu daqueles pobres, lá dos mendigos, dos leprosos, porque ali estava o gosto dele, de estar junto com os pequenos. Viveu exatamente aquilo que Jesus ensina a gente a viver. Mas só que às vezes a gente fica meio que em cima do muro, né? A gente quer viver no mundo e quer viver para Deus, né? E muitas pessoas às vezes até voltam atrás de compromissos que fizeram com Deus. Compromissos. Eu vejo gente que faz votos de fidelidade para com Deus e quer voltar atrás depois.
É porque o mundo nos chama. O mundo nos chama. Nós estamos em crise vocacional hoje. Tem poucos padres. E cada vez é mais difícil hoje de convencer um jovem de que ele pode ser padre. Sobretudo padres como padres franciscanos que são convidados a um despojamento ainda maior, com votos de pobreza e tudo mais, né? Que eu quero saudar inclusive todos os nossos irmãos, padres e irmãs franciscanas, porque é uma vocação específica. O desapego, se desapegar das coisas desse mundo, é o que Deus mais quer, gente. É o que hoje a palavra de Deus nos pede. Sabe, olhar para Deus. O que é que você está perdendo mesmo? Talvez você não tenha muito dinheiro no bolso, talvez está até passando por umas provações, mas eu vou dizer, dá uma olhadinha para o passado e veja que antes de você conhecer a Deus, você era uma pessoa talvez muito mais frustrada, uma pessoa sem vida. Veja uma pessoa sem Deus para você ver se ela não tem motivos de sobra para viver reclamando da vida. Por mais que ela tenha, financeiramente falando, aquela pessoa que tem dinheiro, mas não tem Deus, quanto mais tem, ela mais quer. Quanto mais tem, mais quer. Vive uma vida de sofrimento. E a gente que às vezes não tem muita coisa, está feliz, porque tem Deus. A gente respira Deus. Que coisa bonita, né, gente? Viver de fato o desapego. E eu faço votos para que essa palavra entre lá no coração, para que Deus de fato possa convencer você, para que você não fique às vezes olhando para as coisas do mundo, e às vezes fique até com inveja das pessoas que estão vivendo no mundo, que dá a impressão que elas estão aproveitando a vida. Aproveitando a vida. A gente que é padre, a gente que fica ali no confessionário ouvindo pecados, a gente que faz direção espiritual, a gente vê o tamanho da frustração das pessoas que estão vivendo nesse mundo. Por mais que às vezes pareçam estar felizes, porque às vezes é uma bebida alcoólica que alegra, uma droga que dá um êxtase, né? Tem gente que está vivendo até relações extraconjugais, está vivendo no pecado, e o pecado ele também dá prazer. Mas gente, quando bate aquele vazio, as pessoas correm para um padre, às vezes ficam desesperadas. Isso quando a gente não vê casos aí de pessoas que entram numa depressão profunda e até para o suicídio vão. Não é à toa que agora no mês de setembro, a igreja, o mundo estava fazendo uma campanha, né? O Setembro Amarelo, contra o suicídio, fazendo uma prevenção. Porque nós temos cerca de 30 pessoas, pasmem, 30 pessoas por dia no Brasil, segundo as estatísticas, morrem vítimas do suicídio. 30. Quer dizer, são quase 200 por semana. Por que as pessoas estão perdendo o sentido da vida? Por que as pessoas não querem mais viver? É porque cada vez mais as pessoas também estão se afastando de Deus. E você tem visto esse filme lá na tua casa, você tem visto na tua família. É ou não é verdade? Quanta gente afastada de Deus. Uma hora estão no êxtase, e no outro dia querem morrer. Estão para baixo, estão vazias. E hoje o Senhor está dizendo: você que pegou no arado, ou seja, você que começou o trabalho no reino de Deus, você que entrou para a batalha espiritual, você que está dentro da igreja, não olhe para trás, filho, porque o mundão lá atrás não tem nada para oferecer para você. Olhe só para frente, porque se a gente ficar olhando para o erro dos ímpios, diz a palavra, a gente acaba se afundando com eles. Que essa palavra possa ser palavra de vida eterna, de alegria futura para nós que já estamos caminhando dentro da igreja, que a gente possa trazer os outros, mostrar para as pessoas o que é verdadeiramente uma alegria. É só com Jesus. São Francisco de Assis, rogai por nós.